esse tema que temos hoje, esse coração limpio, espírito reto, diz a palavra. E pensamos a fazer uma análise sobre esse salmo e nos perguntamos por que Davi escreveu esse salmo. Assim que o primeiro e o segundo verso disse: tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tua misericórdia, conforme a multitude de tus piedades, borra mis rebeliões, lava-me mais e mais de minha maldade e limpa-me de meu pecado. Você pode receber seu assento nesta tarde, este cômodo, coração limpo, espírito reto. Quando nós miramos para este salmo escrito por um rei, juiz, guerreiro, um salmista, um homem que diz na palavra que foi elegido segundo o coração de Deus, porque o rei que estava anterior a ele, Saúl, foi rechazado por Deus por seus pecados. E de repente nos deparamos com este salmo e vemos que Davi está com seu coração roto. Davi está quebrantado delante da presença de Deus e disse: lava-me mais e mais de minha maldade. Ou seja, que este homem que disse que era segundo o coração de Deus, também estava revelando que ele era uma pessoa pecadora. Ele estava revelando que também era uma pessoa que demonstrava ser frágil, débil. Era uma pessoa que havia falhado delante da presença de Deus. O rei Davi escreveu esse salmo delante de uma circunstância muito triste e infeliz em seu reinado. Diz a palavra de Deus ali em Samuel, segundo de Samuel, que o rei Davi estava agir, passeando, diz a palavra, que ele passeava sobre o terrado do palácio. Era um momento de guerra, quando todos os reis entravam em guerra, seus soldados, seus exércitos estavam em la batalha, mas o rei Davi estava passeando, disse a palavra em 2 Samuel, capítulo 11, verso 12, passeava sobre o terrado da casa real. Miren, meus irmãos, em tempo de guerra não é o momento de estar passeando. Em tempo de guerra é o momento de estarmos buscando a presença de Deus. Em tempo de guerra é tempo de estarmos arrodillados delante do Senhor, com a cara do povo, meditando na palavra de Deus, buscando direção para superar, para passar por as adversidades. Mas infelizmente encontramos que o rei Davi passeava, estava ocioso, estava desocupado. Ele disse que desde o terrado ele vê a uma mulher que estava banhando-se e pergunta sobre esta mulher. Envia mensageiros para trazer esta mulher para ele. Esta mulher era mulher de um soldado de Davi, de Urias. Pero Davi, tomando a autoridade que ele tinha, ou digamos, abusando da autoridade do rei, toma esta mulher para ele e dorme com esta mulher. Em seguida, essa mulher queda embaraçada. Ele trai Urias da guerra, pede para que ele vá à sua casa. Urias não se vá à sua casa acostar com sua mulher. Parece que Davi vai quedando cada vez mais apertado em sua situação. Ele vai quedando cada vez mais em um lugar difícil. Então, se ele escreve uma carta para que Urias, o esposo de esta mulher com quem ele se acostou, ele chega essa carta para o general da guerra. E aí está escrito na carta: ponga Urias de frente da batalha, déjalo solo para que mueras. E assim Urias leva a carta de sua sentença, entrega ao general, vá para delante da batalha.
haja, aí é muerto. Davi vai, busca a mulher, depois que ella guarda luto, e trai ella para viver com ele em el palácio. Eu creio que passado mais ou menos um ano, porque diz a palavra de Deus que o niño que ele havia generado junto com esta mulher já havia nascido. Vem o profeta Natã e habla com Davi sobre seu pecado, sobre o que Deus foi hablando ao profeta Natã. E quando Davi é confrontado delante desse pecado, sabendo que está delante de um profeta de Deus que está abrindo todo delante dele sobre seu pecado, Davi se quebra e ele disse com seu coração quebrantado: pequei contra Jeová, pequei contra Jeová. Agora Davi escreve em Salmo 51 com seu coração arrependido, com seu coração quebrantado delante de Deus. Ele disse: tem piedade de mim, ó Deus, tem piedade de mim, lava-me mais e mais. E se você ver o título, diz que esse salmo de Davi foi escrito ao músico principal. Aí arriba em algumas Bíblias diz ao músico principal. Quer dizer que Davi escreve estes versos como uma oração de pedido de misericórdia delante de Deus e entrega a alguém que é músico, que alaba a Deus en el templo. E esta persona tem a responsabilidade de cantar estes versos que está haciendo Davi neste momento. Ele está delante del pueblo dizendo: eu sou rei, pero sou falho, eu sou juiz, pero me equivoquei, eu sou el guerreiro, pero sou uma pessoa débil também, assim como cada um de vocês. Pero Davi, quebrantado e arrependido delante de Deus, escrevendo este salmo. Agora nós vamos ver alguns pontos que Davi puso. Vamos ver solamente 3 dos pedidos de Davi a Deus nesse salmo. 3 pedidos, porque se nós vamos vendo, vai ver que Davi vai dizendo: Senhor, eu reconheço minha rebelião. Ele vai reconhecendo que é pecador. Ele vai dizendo: eu pequei contra ti, he hecho lo malo delante de seus olhos. Ele disse: é aqui em maldade he sido formado, e em pecado me concebeu minha madre. Ou seja, ele está dizendo: eu sou da geração de Adão, e minha ADN é sangue de pecador. Quizás ele tenta justificar com essas palavras seu pecado, mas é aqui, e diz no Salmo, verso 6, é aqui tu amas a verdade, em lo íntimo e em lo secreto me haces de compreender sabedoria. Davi está orando a Deus. Mira que lindo que é a palavra de Deus. E no verso 7, Davi ora ao Senhor dizendo: purifica-me com hisopo e serei limpo. Purifica-me com hisopo e serei limpo. El hisopo era uma planta pequena, muito pequenita. Diz que crescia em qualquer parte do campo, nas origens dos muros da cidade. Não se dava muito valor para ela, pero agir naquele momento de êxodo, quando o povo foi liberado do Egito, o Senhor disse a Moisés que era para agarrar de hisopo, dessa plantita, hisopo, agarre de ella, morra em la sangre del cordeiro e passa sobre o dintel da puerta, para que a muerte não entre neste lugar. O Senhor estava preparando o povo para ser sacado da mão da esclavitud del Egito. Então, aí surge a primeira Páscoa, o primeiro momento em que o Senhor livra seu povo
lado, manchado com sangue del Cordero, el dintel de su casa estaba libre de la muerte, estaba libre de ese terror que asombraba Egipto, y estaban preparados para ser libertados. También era usado el hisopo para la purificación de los leprosos. Cuando los sacerdotes recibiam pessoas que haviam sido leprosos e haviam sido sanados, eles faziam um sacrifício de um animal e agarrava o hisopo, passava sobre esse animal, a sangue desse animal, e respirava sobre esta pessoa para que ela pudesse ser purificada. Esta pessoa leprosa era purificada. Então, se Davi está dizendo: preciso ser livrado da morte, necessito ser limpiado por completo, por isso ele ora dizendo: purifica-me com hisopo. E nesta tarde, e neste dia, quizás nós outros estamos necessitando aprender a orar como Davi. Quizás nós outros devemos ter nosso coração sincero delante de Deus e dizer: Senhor, purifica-me com hisopo, lava-me, limpa-me. Esse é o meu pacto, esse momento de passar o hisopo. Pero na verdade, se nós outros vamos para o novo pacto, nós outros vamos ver a sangue não de um cordeiro, não de um animal, não de um búfalo ou de um boi. Não, se nós outros vamos ver a própria sangue do cordeiro que quita o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. A palavra diz que no novo pacto, 1 Juan 1:7 diz: e a sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. A sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Davi estava falando de uma sombra que eram os sacrifícios do velho pacto, pero ele já sabia que mais adelante vendria aquele que havia sido prometido para livrar-nos e lavar-nos do pecado. A palavra em Colossenses capítulo 1:20 diz: e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, assim as que estão na terra como as que estão nos céus, fazendo a paz mediante a sangue de tu cruz. Fazendo a paz mediante a sangue de sua cruz. Nós outros antes estávamos peleando com Deus. Nós outrora estávamos alejados da presença do Senhor, porque o pecado nos aleja, o pecado nos aparta, o pecado mata nossas vidas, pero a paz foi hecha através da sangue do Senhor. Davi queria ser purificado desde o mais profundo de seu ser. O que nós vemos é coração arrependido, coração que quer ser limpo, coração que pede auxílio, coração que pede para ser purificado. Se vamos ao verso 10 deste mesmo salmo, Davi tem mais pedido ao Senhor em esta oração. Ele disse: creia em mim, ó Deus, coração limpo, e renueva espírito reto. Creia, ó Deus, coração limpo e renueva espírito reto. Será que nós podemos fazer esta oração nesta tarde? Será que nós podemos ponermos delante do Senhor com nosso coração aberto, fazendo esta oração assim como isso Davi? Quizás nosso coração está roto, quebrantado. Quizás por algum motivo hemos permitido entrar o pecado em nosso coração. Aqui nadie sabe uno del coração del outro, pero sabe Deus del coração de cada um de nós.
ele sabia como pedir. Sabe como é possível aprender a orar? Conhecendo a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos, esquadrinhamos a palavra de Deus, nós atesoramos ela em nosso coração, e a partir de aí começamos a ter em nossa boca, como o Espírito Santo nos hace acordar, a palavra de Deus, e nós oramos como Deus gostaria de ouvir. A palavra em Santiago 4:3 diz: pedis e não recebis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Pero quando nós vamos orar e oramos em nome de Jesus, nós estamos orando como Jesus oraria. Quando nós hablamos em nome de Jesus, estamos falando como Jesus hablaria. Então, se quizás nós estamos fazendo em algum momento orações que o Senhor diga: não, eu não estou nisso, eu não diria isso, eu não oraria dessa forma. Busquemos a palavra de Deus, busquemos entendimento na palavra do Senhor, para que quando orarmos em nome do Senhor, podamos alcançar, receber aquilo que estamos buscando. Davi hacía a melhor oração. Davi recordava da palavra de Deus em sua oração. Quando ele disse: limpa-me, ele estava orando. Deuteronômio 30 e verso 6, que disse: e circundará Jeová tu Deus tu coração, e o coração tu de descendência, para que ames a Jeová tu Deus com todo tu coração e com toda tu alma, a fim de que vivas. E circundará Jeová tu Deus tu coração e o coração de toda tu descendência. Que é circundar? Que é circuncidar o coração? É limpiar, é purificar, é quitar todo aquilo que estorba. Davi estava dizendo limpia, quando ele estava dizendo circuncida meu coração, ele dizia limpia meu coração, purifica meu coração, quita todo o mal, todo o pecado, toda a mancha. Ele dizia, e a palavra disse: a fim de que vivas, a fim de que vivas. Quando nós estamos em pecado, nós estamos mortos. Quando o homem pecou, agir no jardim del Edén, o homem morreu espiritualmente. Pero quando o Senhor limpa-nos, quando o Senhor circuncida nosso coração, nós podemos ter de novo vida. A palavra em Efésios 2:1 disse: e Ele os deu vida a vosotros, quando estáveis mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Davi está dizendo: limpa-me, que eu quero viver. O pecado mata e cria uma separação entre nós outros e Deus, e o único que pode para limpiar, para sacar essa impureza de nosso coração é a sangre de Cristo. A sangre de Cristo é o único, a única que purifica-nos de todo o pecado. Mas uma coisa é Davi pide a Deus. E aí, no verso 11, ele disse: não me eches de delante de ti, e não quites de mim tu Santo Espírito. Não quites de mim tu Espírito. Que coisa mais terrível é viver sem o Espírito de Deus. Que coisa mais terrível é viver sem a comunhão com Deus. Nós passamos a estar em um abismo profundo, a um lugar de tinieblas, a um vazio eterno, a uma morte eterno. É como caminhar sem rumo. Pode fazer de todo e ter todo em sua vida, mas se não temos
não há salvação. A palavra de Deus que o apóstolo Pablo nos habla através do livro de Tito 3:5 diz: nos salvou, não por obras de justiça que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Vea que el Espíritu Santo está presente en el momento de sermos regenerados. El Espíritu Santo está presente en el momento de sermos salvos. Es Él que convence el hombre de pecado. Fue el Espíritu Santo de Dios que nos convenció de nuestro pecado y nos llevó hasta los pies del Señor para que nos rendiéramos delante de Él. Pero estamos vendo aqui um relato e um pedido de misericórdia, uma oração de um homem que dizia que era segundo o coração de Deus. Que diferença que há entre aquele que o Senhor rechaçou, o rei Saul, que foi rechaçado por el Senhor, porque o Senhor disse: eu já não quero mais a Saul. Saul ha pecado, ha desobedecido. Saul hizo holocausto em momentos em que não devia ser, que era lugar de profeta ser. O rei Saul não cumpriu todas as ordens que Deus deu a respeito da guerra contra Amaleque. O rei Saul ha hecho tantas coisas feias, mas quando pensamos a mirar para a vida de Davi, vemos que Davi também hizo quizás a mesma quantidade de pecado que Saul. Então, se porque Deus rechaça a Saul e disse que Davi tem um coração segundo o seu coração, porque Davi tem um coração sincero. Aunque ele pecava, Davi reconhecia seu erro e se rendia delante do Senhor. Saul preferia estar sentado ali naquele trono, quando Davi preferia estar de rodillas delante de Deus. Saul temia perder sua corona, temia perder seu status, pero Davi temia perder a presença de Deus. Saul se aferrou ao poder e Davi se rendeu à presença do Senhor. Saul buscou agradar ao povo, pero Davi, por sua vez, decidiu agradar a Deus. O profeta Samuel falou a Saul: mas agora tu reino não será duradouro. Jeová se ha buscado um varão conforme a seu coração. Saul então se perdeu o reino e Davi ganhou o favor de Deus. Assim que vimos todas essas petições de Davi: lava-me, purifica-me, borra minhas rebeliões, haz-me ouvir gozo e alegria. Que triste que é que nós não podemos estar em um lugar aonde quizás se está predicando a palavra de Deus, aonde está cantando alabança, e nós não podemos sentir a presença de Deus, não podemos sentir a alegria e o gozo que o Senhor nos está transmitindo. Por isso Davi pedia: não pode trai-me el gozo, trai-me, haz oír el gozo e alegria, não me quite el espírito. Por que Davi pedia todas essas coisas? Por que Davi pedia tudo isso para o Senhor? Porque Davi pedia: lava-me, purifica-me, borra minhas rebeliões. Porque ele estava dizendo: eu não posso lavar-me, eu não posso borrar minhas rebeliões, eu não posso trazer gozo a meu coração, eu não posso purificar-me. Sabe por quê? Porque isto é obra de Deus, através da sangue derramada na cruz, através da corona de espinhos, através dos clavos pegados nas mãos e nos pés, através daquela lança que cruzou o costado de Cristo, através da muerte
esta oração, nos ponemos de pé e dizemos: dá-me, Senhor, um coração limpo e um espírito